O Brasil que produz é o mesmo que precisa comercializar. Nasce da terra, cresce na indústria e se fortalece na integração. A ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, está onde tudo se conecta. Unimos o produtor e o mercado. Do alimento à energia limpa do biodiesel, aliando desenvolvimento com responsabilidade. Transformamos conhecimento técnico em caminhos possíveis, promovendo soluções responsáveis e construindo pontes onde existem desafios. Tudo isso com credibilidade para liderar e capacidade de escuta para evoluir. Porque representar as indústrias de oleaginosas é fortalecer o Brasil de forma sólida, com sustentabilidade e confiança. ABIOV, desde 1981, promovendo conexão e desenvolvimento responsável na indústria de óleos vegetais. Você já reparou no quanto a sociedade evoluiu ao longo do tempo? Já pensou no quanto a sua vida mudou? Com quase 70 anos de história, a maior tradição do IBP é saber se renovar. Agora, com um novo nome que incorpora os biocombustíveis, reforçamos nossa atuação em toda a cadeia energética, honrando toda a tradição do Brasil em direção ao futuro. De norte a sul do Brasil, atuamos pelo progresso de uma indústria que trabalha todos os dias para garantir o abastecimento e a segurança energética nos lares brasileiros. Nosso papel é articular ideias e construir pontes para o futuro energético. É no dia a dia, com pessoas engajadas e qualificadas, que o IBP transforma conhecimento em resultados. Tudo isso em um cenário de transição que precisa ser justa, sustentável e segura para todos. IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Senhoras e senhores, muito bom dia. Finalmente, bola correndo. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao seminário A Lei Combustível do Futuro e as Perspectivas para os Biocombustíveis. Esta é a terceira edição deste evento, realizado em 2024-2025 pela ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, com um acréscimo importante nesta edição de 2026. O evento agora tem correalização do IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Mais uma vez, estamos no auditório principal da Fundação Getúlio Vargas, graças ao apoio institucional a esta iniciativa do FGV Agro, o Centro de Estudos do Agronegócio da FGV. Registramos o agradecimento da ABIOV e do IBP ao FGV Agro pela valiosa parceria que viabiliza esse seminário com este espaço e a estrutura toda cedida pelo FGV. Vamos, então, compor a sessão de abertura. Vamos chamar, primeiramente, ao palco o presidente executivo da ABIOV, André Nassar. André, por favor. Convidamos o presidente do IBP, entidade correalizadora desse seminário, Roberto Ardengue, por favor. O presidente executivo da APROBio, a Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, Jerônimo Gorgen. Coordenador da FGV Agro e nosso anfitrião nesta oportunidade, por favor, Guilherme Bastos. O deputado federal por São Paulo, exercendo o 5º mandato, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, Arnaldo Jardim. Bem-vindo, Arnaldo. O João Henrique Rummel, diretor da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA. João Henrique, por favor. O diretor da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, Pietro Mendes. Por favor, Pietro. E nós temos mais 2 participantes dessa mesa de abertura, que confirmamos tão recentemente que nós não fizemos aquele slide bonitinho para eles, mas eles são hiper bem-vindos. Vamos chamar primeiro o Marlon Arraes,
que é o secretário substituto de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e também diretor do Departamento de Biocombustíveis do MME. E o deputado federal Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, muito bem-vindo. Vamos começar com o pronunciamento do André Nassar. Os microfones nas cadeiras estão todos viabilizados. Você pode falar daí ou aqui no púlpito, como vocês preferirem. Vou falar aí do púlpito. Então venha. Tem um microfone aqui. Tá ótimo. Bom dia, senhoras e senhores. Primeiro, é uma alegria enorme a gente estar iniciando esse seminário. Já é, como disse o Ademar, é a terceira vez que a gente faz e dessa vez estamos fazendo em parceria com o IBP. Então, queria agradecer o Ardengue pela parceria. É super importante, eu acho, que a gente faça cada vez mais as coisas com todos os agentes da cadeia, porque a solução vai vir da inteligência que todos esses atores vão pôr junto, né? É claro que eu vou cumprimentar rapidamente todos da mesa, da mesa de abertura, para não atrasar. Então, primeiro, cumprimentar o deputado Pedro, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. É sempre bom a gente falar algumas coisas importantes que os parlamentares fizeram. Então, o deputado Pedro foi o relator da Lei do Agro, que acho que, depois da CPR, lá em 94, a Lei do Agro foi a lei mais importante aprovada para viabilizar o crédito privado e o mercado de capitais para a agricultura. Então, realmente um marco histórico no financiamento do agro. Tem coisas que nos preocupam sobre isso aí, mas isso a gente discute depois, mas a lei está lá, ela é importantíssima. E, claro, cumprimentar o deputado Arnaldo, que foi o relator da Lei do Combustível do Futuro, que também é importantíssima para a nossa discussão. Agradecer a presença, então, do Pietro, do Marlon. O Renato, infelizmente, ontem, às 4h, né, Marlon, disse que não podia vir, mas o Marlon está aqui, o Marlon sabe tudo, então agradecer que você pôde vir de última hora, tá, Marlon, pelo esforço. Guilherme, obrigado mais uma vez pela parceria aqui, a gente tem sido bem positivo, a gente faz várias coisas com a GV, na verdade, a Abiov, né? Então esse é uma das coisas que a gente faz. Cumprimentar o João Henrique Rummel, que é o diretor executivo da frente do biodiesel, enfim, e está desde o início desse trabalho. E, claro, para terminar, o Ardengue já cumprimentei, né, de certa forma, Ardengue, obrigado. E o Jerônimo, o deputado Jerônimo, que também tem uma contribuição no Combustível do Futuro, porque ele tinha lá o projeto dele, né? Então, tudo isso junto, depois o do deputado Alceu, que infelizmente o Alceu justificou, ele não pôde estar presente, então queria mencionar isso. A gente sente falta dele, mas a presença dele está aqui porque ele também foi fundamental na discussão do combustível do futuro. Então, são esses os cumprimentos e agora queria colocar alguns pontos aqui para a gente iniciar o evento, né? Primeiro, assim, a gente recebeu com alegria, né, que finalmente houve uma fala muito forte do presidente Lula lá em Hanover, defendendo os biocombustíveis brasileiros. Aquilo foi bastante positivo. Falou do biodiesel especificamente, então, para nós foi muito importante a fala do presidente. Eu queria salientar isso, porque demonstra a relevância que o governo vê, né, na questão do biodiesel, com todos os desafios que a gente tem, mas o governo sempre reforça e demonstrou também na prática, com o aumento do teor, o apoio que dá para o setor, né? Normalmente, assim, eu gosto de ser mais direto nas minhas falas. Eu acho que eu não daria um bom político, certo? Mas talvez falar alguma coisa dá para a gente ir. Eu vou direto sempre, mas agora eu resolvi mudar. Eu resolvi listar 10 pontos aqui. Eu vou falar bem rápido, tá? Em 5 minutos eu falo os 10 pontos, mas a minha intenção é mostrar o tamanho da agenda que o nosso setor tem, porque esse nosso setor está com uma agenda gigante. Todo mundo acha que é só a mistura, o teor de biodiesel, mas não é. A gente tem uma agenda super complexa, é isso que eu queria comentar aqui. Então, primeiro,
Nós temos, e isso já foi demonstrado por uma parceria que nós chamamos de Aliança Biodiesel entre a Abiov e a Aprobio, e particularmente eu tenho essa visão de que é importante a gente trabalhar para consolidar o setor. Não é acabar com as entidades, é consolidar, é a gente ter rotinas, que as ideias de baixo para cima nasçam e chegam lá em cima, devidamente discutido no nível das companhias associadas, no nível institucional das entidades. Nós já fazemos isso, só que a gente precisa melhorar isso, porque senão o biodiesel não avança. Então esse é o primeiro ponto que eu queria enfatizar, e aí a parceria com o IBP já é algo nessa direção, né? Quer dizer, a gente quer trazer, acho que o Arnaldo é que fala que cisca para dentro, não cisca para fora, né, Arnaldo? Desculpa, eu vou copiar aqui a gente quer ciscar para dentro, não para... Agora, tá certo isso? É para dentro, para fora? Enfim, é trazer gente, não é afastar. Então é isso que a gente quer fazer. O segundo ponto, a qualidade do biodiesel e do diesel, a gente sabe que é um tema importantíssimo. Para não ficar com retórica nisso, a Abiov tem um programa de certificação que já tem 6 anos, acho. A Aprobio tem um programa de certificação. A gente está trabalhando para unificar esses programas, então a gente quer demonstrar para o mercado que nós estamos engajados nessa questão da qualidade, tá? Ponto 3, combate às fraudes. Ano passado foi feito um trabalho espetacular, as 3 entidades do biodiesel, IBP, Sindicom, Brasilcom, Fé Combustíveis, se citar todo mundo não vou lembrar, né? Que nós atuamos junto, teve doação de equipamentos para a NP, então eu acho assim, e o trabalho espetacular do deputado Arnaldo, do deputado Alceu, acho que aí nós vamos falar o nome dele, por 2 leis aprovadas lá na Câmara na semana retrasada, leis importantíssimas, 2 projetos de lei. Então, assim, nós estamos comprometidos com isso. Elevação do teor de biodiesel. Sim, a gente quer muito o B16 esse ano, queremos os testes do B20 e do B25 vencidos esse ano. Então, a gente, o Marlon já viu, né? Toda vez que a gente vai no evento, a gente cobra dele para isso sair com a maior rapidez possível, e nós vamos continuar com o discurso. Estou no 4, hein? Quase lá. Fomentar o biodiesel como combustível de descarbonização do setor marítimo. Teve um seminário super bom feito pelo MMS semana passada, a gente estava lá, porque não é só o caminhão, né? O veículo pesado, nós estamos falando do marítimo. Fomentar o que a gente chama de rota refa, né? Essa rota que você coloca numa biorefinaria e produz ou diesel verde ou o combustível sustentável de aviação, sobretudo olhando a questão do mercado de aviação. Então faz parte da nossa agenda de trabalho fomentar isso. A agenda internacional, nós temos uma agenda internacional gigante, a Organização Internacional Marítima, que o etanol já sabe disso faz anos, o biodiesel está aprendendo, mas a gente está preparado. Corsia da aviação, discussão sobre efeito indireto de uso da terra na Europa, que quer tirar a soja lá como matéria-prima para biocombustível. Diversificação de matéria-prima, é claro, o nosso DNA é a soja, mas a gente sabe que a gente precisa diversificar a matéria-prima. Quanto mais oleaginosas disponíveis, melhor para todo mundo, diferentes regiões do Brasil produzindo. Faz parte do nosso trabalho também, né? Certificado principalmente, né? Porque hoje você vai para o SAF, vai para combustível marítimo, se não for certificado, o combustível não é aceito. Aprimorar o selo combustível social. Então, assim, a gente considera o selo combustível social uma política importantíssima. Agora, ele tem vários problemas. Então, e empresas boas e grandes, como as que são associadas a nós, estão tendo dificuldade de cumprir obrigações do selo. Então, a gente está num diálogo forte lá com a MDA para a gente aprimorar. E, por fim, que é vamos dizer assim, a cereja do bolo, é a gente comprovar que os biocombustíveis têm efeito desinflacionário. Porque mesmo que você possa ter algum preço, né, do biodiesel, hoje está bem mais barato que o diesel, né, o diesel importado, mas mesmo que ele possa ficar mais caro, ele tem um efeito desinflacionário lá no mercado de alimentação por conta da produção de farelo. Então, esses são os 10 pontos que eu queria enfatizar e parte deles a gente vai discutir aqui. Obrigado mais uma vez pela presença de todos, agradecer o pessoal aí da imprensa que está aqui também e desejar um ótimo evento. Obrigado. Obrigado, André. Vamos convidar o presidente do IBP, Roberto Ardenghy. Muito obrigado. Vou falar daqui mesmo, porque a minha intervenção vai ser bastante rápida. Muito obrigado, André, e dizer do prazer que o IBP tem para estar junto com a Abiov aqui
na promoção desse importante evento aqui. A gente reúne nesse painel, nessa mesa aqui, talvez as lideranças mais representativas e mais importantes, né, pela sua história, pelo seu comprometimento com essa agenda tão importante para o Brasil. Eu queria concentrar meus comentários em 2 aspectos. Primeiro, dizer a vocês todos do compromisso e do interesse corporativo, interesse de negócio do IBP e dos seus associados com a promoção dessa agenda. Por que isso? É muito simples. O nosso segmento, nós representamos o segmento de distribuição, temos entre nossos associados as maiores empresas distribuidoras de combustíveis do Brasil, temos as maiores empresas de logística, temos as empresas que promovem a movimentação dos combustíveis no Brasil. E a hora que eu coloco como produto dessa empresa, mais um produto que seja o etanol, seja o biodiesel, seja o biometano, seja qualquer mix de produto adicional, eu estou gerando negócios e interesses econômicos dos nossos associados. Então, nós temos que apoiar entusiasticamente a agenda dos biocombustíveis do Brasil. Somos nós que retiramos o etanol e o biodiesel das unidades produtoras, levamos para as nossas bases, misturamos esse produto com o diesel mineral ou com a gasolina mineral, na proporção e na definição dada pela ANP. Então, nós somos agentes também de especificação desse produto e entregamos isso na ponta do consumidor, seja aos 48 mil postos de combustíveis, seja às fazendas, seja aos hospitais, aos barcos e por aí vai. Todos esses consumidores são atingidos pelos nossos associados com essa cadeia logística. Então, para nós, esse é um negócio, André, extremamente importante, com um futuro muito relevante, e nós somos apoiadores, não é por acaso que estamos aqui junto com vocês nessa jornada. É claro que a gente tem ideias, temos opiniões, vamos defender, vamos fazer esse processo de ciscar para dentro, como você falou, mas essa é uma agenda fundamental para o IBP e nós estamos juntos. Nós não somos opositores dessa agenda, nós somos parceiros para a promoção desse negócio que é tão importante para o Brasil e também para o futuro financeiro dos nossos associados. Então, esse é o primeiro comentário. O segundo, contar aqui um caso, como a gente diz lá na nossa terra, né, Jerônimo, que ontem eu vim a São Paulo de manhã, Rio Grande do Sul. Ontem eu vim a São Paulo de manhã, porque eu sou diretor aqui da Fiesp, sou diretor da área de infraestrutura da Fiesp, tinha aqui uma apresentação técnica do BID, falando sobre financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. Achei um tema relevante, importante, e disse, bom, vou lá aprender um pouco, né? Cheguei lá, participei da reunião, 50 pessoas, um grupo técnico do BID apresentando, e a apresentadora que estava mencionando os projetos e como é que o BID financia investimentos, começou a falar do programa mais importante de mobilidade que o BID está financiando aqui no Brasil, que é um programa de substituição da frota de ônibus a diesel por ônibus elétricos na cidade de São Paulo, o maior centro urbano do Brasil, tem uma frota gigantesca, acho que ela falou 14 mil ônibus, se não me engano, e ela com orgulho dizia que o BID, depois de muita discussão e estudos técnicos, tinha apoiado a iniciativa de fazer a substituição paulatina de toda essa frota de ônibus hoje movidas a diesel por ônibus elétricos. Esse ônibus elétrico, acabei de ver aqui no chat GPT, pesa, em média, de 2 a 5 toneladas a mais do que o ônibus convencional, por causa, evidentemente, do conjunto de baterias. Essas baterias não são produzidas no Brasil, elas são produzidas na China, né? E vêm para cá para serem montadas. Talvez até o chassi seja feito no Brasil, mas a bateria virá de fora, né? Então, só isso já me causa aqui um pouco de espécie, né? Como é que nós vamos preparar toda a nossa estrutura de pavimentação para que esses ônibus que pesam 2 a 5 toneladas a mais circulem pelos corredores da cidade de São Paulo? Imagine o custo disso. E ela, candidamente, ainda, depois foi responder uma pergunta minha, disse que esse ônibus custa 3 vezes mais do que o ônibus normal, né? E aí, evidentemente, isso me faz pensar, né, que uma instituição como o BID, né, com a importância que tem, né, apoiada pelo Brasil, financiada pelo Brasil, inclusive, né,
com recursos do Tesouro, né, para promover o financiamento de projetos de infraestrutura, né, optou por uma decisão dessas. Por que o município de São Paulo, né, ao fazer a sua regulamentação, né, em vez de pensar no ônibus elétrico, não pensou no ônibus com biodiesel, com várias misturas de biodiesel, né? E aí faço as palavras do presidente, né, ontem lá na Europa, né, falando, né, das vantagens dos biocombustíveis brasileiros. Então, meus amigos, eu falo isso porque os nossos desafios não estão aqui nessa sala, nossos desafios estão lá fora. Né? Eu, evidentemente, que eu não sou bobo nem nada, né? Trabalhei 38 anos no Itamaraty, peguei o telefone ontem à tarde, liguei para o meu colega de Itamaraty e disse: poxa, vocês deviam colocar na agenda do presidente que ele fale não só mal dos países europeus, mas também das entidades de financiamento multilateral. É importante que ele, na próxima vez que ele faça uma viagem, ou ele tiver a oportunidade, que ele diga, né, que o BID, o Banco Mundial, que o FMI, o Banco dos BRICS, tem que se abrir, né, com linhas de financiamento para essa... Viu, Amalo? Você que está lá já pode, quando chegar ali aquele pedido, como é? Que vem lá, né, do Itamaraty, comentários para o presidente fazer, você já põe lá, né? Já descasca. Porque esse é o problema que nós temos. Nós temos esse problema de que nossos opositores, não vou chamar de inimigos, nossos opositores estão assim, muito claros e atrás disso tem interesses econômicos gigantescos. Evidentemente que há interesses estrangeiros, né, de vender essas tecnologias, né? O que vai ser feito com essas baterias quando essas baterias vencerem o seu prazo útil, né? E aí, para completar, eu quero contar uma história, como dizem lá na Itália, se não é vero, é ben trovato, não é isso como eles dizem lá? Eu não sei se me contaram essa história, é a história de um dono de uma frota de ônibus aqui em São Paulo, que comprou, então, 200 ônibus elétricos, né, seguindo essa orientação, talvez até com esse dinheiro aí do BID, né, colocou esses ônibus elétricos na sua garagem e começou a plugar o ônibus na rede elétrica. A gente sabe o que aconteceu, né? A rede do bairro inteiro caiu, né? A situação da distribuição elétrica aqui na cidade de São Paulo é crítica, não preciso falar para vocês, que muitos de vocês moram aqui, sabem do que eu estou falando, né? A rede já está super estressada, E esse dono do ônibus, como um bom empresário pragmático que alugou um grupo gerador a diesel, colocou no fundo da sua garagem e hoje está lá, né, com seus ônibus elétricos rodando pela cidade de São Paulo, que na verdade estão sendo movidos 100% a combustível fóssil, ou no máximo com 15% de mistura de biodiesel. Mas está resolvendo o problema dele. Então, esses são os desafios que a gente tem. Eu acho que talvez a gente possa continuar essa discussão aqui durante o dia hoje e pensar em alternativas e modelos que a gente pode seguir para fazer com que essa é uma agenda de desenvolvimento, essa é uma agenda de progresso do Brasil, é uma agenda de geração de emprego, geração de renda, fixação do homem no campo, e é isso que a gente tem a obrigação de fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Vamos chamar agora o presidente executivo da Aprobio, Jerônimo Gorghi. A pergunta do André, se eu vou falar daqui ou do púlpito, agora fiquei na dúvida. Mas eu vou seguir meu conterrâneo aqui, André, até pela presença de tantas lideranças e autoridades. Primeiro, te agradecer o convite, cumprimentar pelo evento que você e o IBP têm coordenado aqui, Ardengue, meu querido amigo, conterrâneo, e é tão bom ouvir o Ardengue dizer assim que nós precisamos realmente avançar nos biocombustíveis, né? Porque às vezes aparecem uns documentos por aí assinados para importar, para não sei o quê. Eu digo, Ardengue, segura aí, porque lá em Cruz Alta a soja vai baixar o preço, se você não segurar esse negócio. Então, eu penso que esse encontro, ele vem num momento muito importante. Eu não tenho dúvida, meus queridos amigos e colegas, né, eu quero saudar aqui o Arnaldo e o Pedro, fazer uma referência ao Alceu, que mesmo não estando, além de um grande companheiro, alguém que tem muito vínculo com esse setor, né, nós que tivemos a honra de implantar a Frente Parlamentar do Biodiesel, que depois foi sucedido pelo Pedro, que depois foi sucedido pelo... Não, mas teve ainda o nosso... Gussi, né? Teve ainda o Evandro Gussi, que hoje está lá na Única, e hoje vê aqui, João, consolidado esse trabalho da Frente Parlamentar, portanto, um orgulho.
Quero saudar aqui o Pietro, quero saudar também o Guilherme, e parabéns pelo trabalho que está fazendo aqui. Mas a ti, Marlon, eu deixei por último, porque justamente esta é a encruzilhada que nós podemos começar a discutir, Daniel, e avançar num evento como esse. Não é à toa que nós estamos trabalhando juntos, através da Aliança Biodiesel, né, que já tivemos... nossas agendas hoje são únicas entre a Abiov e a Aprobio. Não temos que perder tempo naquilo que é algo que impacta no negócio dos senhores e das senhoras. Mas o Brasil tem momentos de vamos e voltamos. E a fala do Roberto me deixa muito mais convencido, Roberto, que aquilo, quando eu apresentei o projeto hoje, Lei Combustível do Futuro, e o Arnaldo já era o relator na Minas e Energia, naquele tempo, nós conversávamos, o Arnaldo e eu, Jerônimo segura, Jerônimo empurra, Jerônimo segura. E nós abrimos uma agenda, André, com a CNT, com a Anfávia, com o próprio IBP, e eu até fui criticado em alguns momentos ali dentro do próprio setor, porque eu entendia que não existe uma lei boa se a sociedade não entende a mens legis propriamente e não gosta de cumprir aquela lei. E naquele momento o biodiesel era mais ou menos isso. Nós tínhamos uma lei, nós estávamos indo conforme a lei, e aí nós começamos a nos deparar com aquilo que sobe, desce, tranca, não anda, segura, recua para 0, recua para 10. Né? E começamos, com isso, a descuidar pontos, como talvez o da qualidade. Né? E eu já estou aqui muito feliz, André, porque fizemos uma reunião com a diretora Simone lá da ANP, e os números já são muito melhores, os que vão ser publicados, né? E agora, e tenho certeza que até agosto, quando sair o novo, nós já vamos ter, Arnaldo, um avanço muito importante. O que eu vejo hoje na condição de presidente da Aprobio, que aquele nosso esforço lá atrás é exatamente o que está sendo feito pelo parlamento, pelas entidades, pelo governo. Nós estamos construindo uma agenda para que o Brasil não perca, Roberto, o espaço na transição energética. Por nós não termos bem feito ao longo do caminho, quem sabe, o diálogo, nós perdemos espaço para outros segmentos. O etanol está consolidado, já é bem mais antigo. Nós estamos tendo aí a energia solar entrando, energia elétrica, tudo ocupando espaços, e o ônibus é um exemplo, Orlando, que é nosso. Né? E aí, Marlon, quando eu falei aqui, e na nossa criação da aliança, eu disse, André, esse é um tema que não tem ideologia, ele é um tema pacífico, e não adianta nós acharmos que nós não teremos o biodiesel mais um dia em algum lugar. O agronegócio brasileiro, sem o biocombustível, ele não seria o agro que hoje ele é. Pedro, quando nós defendíamos soja, exportar, milho e não sei o quê, era uma coisa. Hoje, se nós tirarmos o biocombustível, nós não vamos ter proteína, nós não vamos ter preço nos nossos grãos, nós temos que ser proativos. O Brasil tem essa característica reativa. A gente toma uma porrada e daí sai correndo atrás do navio que a Rússia resolveu trancar, ou que a China, ou que não sei o quê. A gente precisa entender que temos que nos organizar, e o biodiesel é exatamente isso. Então, este governo, Marco, que foi o governo que criou a política da PNP-Bio, lá, o Programa Nacional de Biodiesel, que teve avanços importantes neste momento. Nós estamos com o B15, né, que é uma tratativa do governo. Não pode ser o governo que mande sinais errados. Nós estamos tendo o presidente da República na Alemanha falando que o biocombustível é nosso e nós vamos vender, e é patrimônio nacional. Nós não podemos, Roberto, ter o presidente Alckmin indo lá no nosso evento dizendo que o biocombustível é tudo, e o Ministério de Minas e Energia muitas vezes dando sinais de que não, segura tudo aqui. A testagem, há um avanço, há uma previsão para início agora, nesse mês de maio. Tomara que ela se consolide, não empurre para junho, porque nós estamos falando de mercado, nós temos empresas aqui que estão na Bolsa de Valores. Quando você não tem o sinal de que vai ter o B16, ou que vai ter o B17, o acionista já começa lá a cobrar. E nós precisamos fazer essa verticalização, e a verticalização passa pelo biodiesel. Então, fazer os testes, e aí eu peço o apoio, Arnaldo, a você, ao Pedro, ao seu, em nome da Aprobio, quem sabe em nome da Aliança, para que a gente viabilize a melhor forma de acelerarmos os testes. Não tem lógica darmos 31 bilhões de reais, ou 32, para importarmos diesel, quando precisamos de menos de 10 para fazer os testes mais rápido aqui dentro do Brasil. E o setor privado está disposto a financiar. Nós estamos dispostos a ajudar a pagar, desde que a gente tenha essa celeridade. Então, eu sei que me alonguei,
mas nós estamos diante dos maiores formadores de opinião aqui da cadeia do biodiesel, tanto político quanto empresarial. Este evento, André, ele nos dá a chance de falarmos novamente. Nós não queremos atropelar Petro ninguém. Aquele tempo de tem a lei mistura já passou faz muito tempo. E temos dado gestos disso, Roberto, você tem visto, né? Nós estamos realmente convencidos. E eu tenho dito muito para o André, se nós sairmos da guerra, de tomara que ela termine logo, né? Com os testes do B20 garantidos em andamento, essa será a maior vitória para o Brasil. Nós vamos ter uma indústria que vai prever investimentos, nós vamos ter uma indústria que vai prever a implementação das suas políticas de mercado e um Brasil que vai poder ocupar o seu espaço na transição energética. Nós estamos aí trazendo esse ano ainda, né, André? Vou aqui fazer uma antecipação. Nós vamos trazer ao Brasil, vamos fazer a Biov e a Probio, a Aliança Biodiesel, a primeira conferência internacional. Vai ser em novembro. Vamos precisar de todo mundo aqui. E daqui até lá, nós não vamos trazer compradores de fora do Brasil para olhar para nós como vocês nem se entendem aí dentro. Né? Então, nós precisamos, mais ou menos aquela briga da Gisele Bündchen, né? Que ela era vegana e tal, agora ela está comendo carne. Ela disse que falou com o corpo dela mesmo. Né? E nós, ao invés de usarmos a Gisele Bündchen na época, eu dizia, para vender carne para fora, né, ficava ela e o Bolsonaro brigando que estavam botando fogo lá no Mato Grosso, não sei onde. O que fez o Macron? Segurou tudo lá, disse, para aí, deixa eles se acertar lá, porque o preço deles vai cair por culpa deles mesmos. Eu acho que esse é o pensamento que a cadeia do biodiesel, no mínimo a indústria quer. Nós temos um produto que é nosso, o Brasil não vive sem ele, se tem problemas, vamos corrigir, mas quem depende da solução somos nós de nós mesmos. Então, não vamos esperar o Trump vir aqui, o Putin, que sei eu, vamos nós resolver, que, aliás, a maioria dos problemas do Brasil, nós mesmos é que podemos resolver e ficamos esperando a banda passar e deixamos de aproveitar as oportunidades que nós temos. Portanto, prazer estar aqui, André, parabéns ao IBP, parabéns à Biov, conte sempre conosco e muito obrigado aqui, Pedro. Vocês são candidatos, o Arnaldo não, a você, o Alceu, né, João? Nós que somos lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, de onde for, nós precisamos nos dar conta que não temos muitos, temos poucos e bons, e que precisam voltar para o parlamento. Nós não podemos ter medo também de falar um pouco de política e dizer, não, eu tenho uma empresa, não posso me envolver, aí depois esse com quem você não quis se envolver, deixou de nos defender porque não se elegeu e o que é contra nós, às vezes, está no parlamento. Então, eu faço essa referência aqui que eu acho fundamental num ano eleitoral também e nós não podemos nos omitir. Muito obrigado. Obrigado, Jerônimo. Vamos às palavras do apoiador institucional deste evento, o coordenador da FGV Agro, Guilherme Bastos. Antes da sua fala, Guilherme, só um aviso a todos. Este evento está sendo registrado em vídeo de ponta a ponta, todas as participações, todos os painéis, e esses vídeos serão disponibilizados posteriormente pelas correalizadoras, pelas entidades correalizadoras. Então, tudo que está acontecendo aqui estará registrado e estará disponível para todos posteriormente. Guilherme, por favor. Obrigado, Ademar, pelo aviso. André, muito obrigado mais uma vez, mais esse ano de parceria. Em nome aqui da Fundação Getúlio Vargas, do Centro do FGV Agro, agradecer a presença de todos aqui que nos acompanham presencialmente aí pela internet. E simplesmente é um prazer ouvir exatamente essa evolução do setor. E, André, os seus 10 pontos muito bem colocados, né, e uma satisfação pessoal de ver como é que o setor está evoluindo em cima dessa coordenação que é tão importante ser feita. Quer dizer, aqui a gente está falando de diversificação de matéria-prima, aqui a gente está falando exatamente nesse apoio da cadeia como um todo, né? Falamos da internacionalização, que é fundamental, né? Pensar em termos aí uma commodity com padrão, né? Para que você possa realmente avançar a cadeia. Lembro muito na época de secretaria, né? Os temas que falávamos sobre a questão da mistura, né, Pedro? Acho que não é uma questão já de mistura, a mistura já está dada, é uma questão de segurança energética, segurança alimentar. Isso está claro, tem que estar claro, evidente. Temos um trabalho importantíssimo para falar com relação à taxonomia internacional, para que a gente possa realmente viabilizar, né, esse comércio internacional, né, todo o trabalho que tem sido feito com a Índia, né, com a própria China, que acaba demandando muito desse
biobunker, né, que é tão importante aí, principalmente para o comércio da marítimo. Então, acho que a gente tem aí realmente, como foi dito, muita coisa para fazer pela frente. A Fundação Getúlio Vargas e o centro aqui, eu acho que a gente tem aprimorado e trabalhado com outras instituições, o que isso fortalece muito há um embasamento técnico que precisa para toda a condução dessas políticas. Então, é sempre um convite, né, para que novos projetos, novas ideias a gente coloque em implementação. Não temos nenhum problema de trabalhar, a gente trabalha com a Agroconsult, trabalha com a Agroícone, trabalhamos aí junto com os outros think tanks. Então, exatamente com a ideia de realmente ajudar e promover essas importantes políticas aqui no Brasil. Então, desejar a todos aí um excelente evento e teremos aí, eu acho que, boas discussões aqui pela frente. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Vamos ouvir o deputado federal Pedro Lupion, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, por favor. Bom dia a todos. Pedi para falar antes, porque eu tenho mais uma reunião aqui em São Paulo em seguida. Cumprimentados todos aqui, devidamente aplaudidos e cumprimentados já aqui à frente. Mas eu queria fazer alguns esclarecimentos. Primeiro que eu sei porque que não tinha meu card aqui na apresentação. Porque eu já dei tantos canos no Jerônimo e no André, que eles não acreditavam que eu vinha. Essa aqui é a verdade. É verdade. O Dalton ligou para minha secretária ontem e falou assim, só por favor, confirma de verdade se ele vai ou não vai, só para a gente saber de fato se ele vai mesmo ou não vai. Então, estou me redimindo, ok? Estou me redimindo. Estou presente aqui hoje com vocês. Se eu tiver reeleito, vamos ver meu humor, vamos ver. Mas, gente, brincadeiras à parte, eu, na verdade, não tinha a mínima necessidade de estar aqui, até porque meu primeiro vice-presidente, quem é responsável por toda a questão de biocombustíveis, de bioenergia, de energias renováveis, de pensamento futuro do Brasil, a grande cabeça que nós temos está aqui conosco, que é o deputado Arnaldo Jardim. É o Arnaldo que nos orienta em tudo isso, o Arnaldo que guia todos os nossos passos na questão dos renováveis, na questão do plano de transição energética, energia do futuro, combustíveis do futuro, isso tudo passa pelo Arnaldo, que agora está nos minerais críticos, está nas discussões, está em todas. Sempre que a gente precisa de algum grande pensador em Brasília, alguém que vai planejar o Brasil do futuro, é o Arnaldo que é chamado. Então, realmente, minha presença aqui não havia a menor necessidade. Mas eu fiz questão de poder estar aqui, além de me redimir das ausências anteriores, a gente poder estar aqui nesse momento importante para podermos comemorar um pouco a consolidação dos biocombustíveis, né? A gente poder ver as coisas mudando de fato, e aí faltou até que enfim na tua fala, mas a gente conseguir avançar nas questões dos nossos biocombustíveis, em que a gente vê a realidade, as coisas se tornando realidade, né? Eu comentava mais cedo com o Arnaldo que estive na Expo Londrina, Guilherme, e lá tem, obviamente, promoções de venda de carros e tal, e máquinas. A propaganda da Chevrolet era a nova Trailblazer totalmente adaptada ao biodiesel. Né? Algo que a gente nunca imaginou que a Anfávia faria isso um dia. Né? E hoje a gente vê essa questão se tornando realidade. E falando um pouco de transporte coletivo, Arden, eu fui também ao pai ChatGPT, que não é mais o pai Google está burro agora. Agora vamos lá. Já está fora, né? É igual meu filho, viu, Jerônimo? Meu filho me corrigiu esses dias que eu fui passar um telefone para ele, eu falei, 99972, ele, pai, como você está velho, não separa mais o 9. Mas falando um pouco do transporte coletivo, vamos levar a turma do BID lá para Curitiba. Exatamente. Né? A minha Curitiba, que eu sou oriundo da minha capital do Paraná, biodiesel B100, é a pioneira da América Latina a usar ônibus com 100% biodiesel. Tem também os nossos híbridos, biodiesel elétrico, o diesel renovável, HVO, e também os ônibus que são movidos a biogás. Então, a gente está bem avançado nessa questão da possibilidade de ter um grande modal. Aliás, característica de Curitiba, né? Lá nos anos 70, o saudoso Jaime Lerner já inventou os BRTs e as condições de transporte em Curitiba que ninguém imaginava que podia ter. E isso se tornando realidade com os nossos biocombustíveis. Tudo isso só é possível por causa da legislação. Pietro nos acompanhou
no governo anterior e nesse governo, sempre nas discussões em relação a esse modal tão importante. João Henrique sempre nos dando as diretrizes e os caminhos, que eu tive a honra de presidir a FPBio, num momento que não era fácil presidir a FPBio, né? Eu falo do Alceu e falo na frente dele, viu? Ele hoje, infelizmente, ele não está aqui conosco, mas agora está um céu de brigadeiro, né? Não precisa nem ciscar para dentro, está varrendo para dentro já as questões dos biocombustíveis, porque na época que eu presidia, realmente havia uma resistência enorme, um preconceito gigantesco com os nossos biocombustíveis, com o nosso biodiesel, e a gente não conseguia avançar. Hoje isso é completamente diferente. Hoje é uma realidade completamente distinta. A gente vê as coisas se tornando realidade, a gente vê as coisas se tornando inevitáveis, né? As pessoas se rendendo ao futuro que chegou, né? A realidade que está aí, que hoje nós não somos mais uma nação maior produtora de alimentos do mundo e a grande produtora de alimentos, nós somos produtor de alimentos e de energia renovável. Isso é o agro. Isso sai do nosso campo, sai das nossas propriedades, sai da nossa terra. A grande produção de biocombustíveis, de energia renovável que sai das propriedades rurais do Brasil. Esse é, sem dúvida, algo que a gente tem que aproveitar e aproveitar muito. Eu sempre conto isso, um ano e meio atrás, eu tive a oportunidade de ir na sede da Toyota, no Japão, e escutei do presidente mundial da Toyota falando: estamos no elétrico porque somos obrigados, o futuro é célula de hidrogênio a etanol e biocombustíveis. Algo que o Brasil vai ter que estar na linha de frente, que o Brasil vai ser o protagonista sem dúvida nenhuma. Então, a gente criar condições políticas e regulatórias para que isso se torne realidade. Para isso que tem os políticos. Infelizmente, aquela máxima da porteira para fora, da porteira para dentro não existe. A política está para dentro da porteira e precisa estar alinhada com a realidade do país e com o pensamento futuro, o planejamento futuro que nós temos. Para isso, a gente tem que mudar a legislação, a gente tem que melhorar as coisas, e é isso que nós fazemos, tanto na FPBio, quanto na FPA, e também nas discussões que nós temos junto ao IPA, junto às nossas entidades, em cada uma das discussões que nós temos. Até as entidades do biodiesel estão conversando agora, olha que coisa boa. Como mudaram as coisas, a gente consegue sentar todo mundo numa mesa agora sem brigar, olha que maravilha. E isso tudo é resultado desse grande avanço que nós tivemos, depois de muita insistência, de muita persistência e tudo aquilo que a gente consegue avançar no nosso setor. Então, eu queria só dar um recado muito claro para vocês, vou deixar todas as questões técnicas legislativas para o Arnaldo, que é o nosso professor, mas que a gente possa continuar avançando e avançando muito nesse setor, que sem dúvida é um modal para o futuro do país e que nós seremos, sem dúvida alguma, já somos, mas seremos mais ainda protagonistas no mundo inteiro em relação aos nossos biocombustíveis. Obrigado, gente. Obrigado. Deputado Lupion, precisa se retirar para outro compromisso, não é? Obrigado. Então, por favor, fique à vontade e muito obrigado pela presença. Agora, para eles se sentirem bem à vontade, vamos fazer como na Câmara dos Deputados. O deputado Arnaldo Jardim foi citado, a palavra é sua. Na sequência, né? Muito bom dia a todos os amigos e amigas que aqui estão. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Quero cumprimentar a Abiov, quero cumprimentar o IBP, que são coorganizadores aqui desse evento tão significativo, saudar as entidades que estão aqui, na figura do nosso Jerônimo, que representa aqui a Aprobio e faz esse trabalho tão importante, ele que foi um grande parlamentar, saudar o Instituto coordenado pelo João Rummel, que dá fundamentação também a toda essa questão dos biocombustíveis, e nós estamos aqui, portanto, com a inteligência aqui do setor reunido, particularmente do biodiesel, sob um aspecto. Cumprimentar o governo, eu estou achando muito bacana, porque afora o setor todo produtivo, eu estou vendo aqui a MAGE, eu estou vendo a BP, eu estou vendo todos os segmentos aqui representados, estou vendo o Sumitomo, ou seja, 3 Tentos, eu estou vendo pessoas que no cotidiano fazem tudo isso se tornar realidade, né? E nós temos, além disso, a questão do governo aqui tão bem representado pelo Marlon, que dentro do Ministério de Minas e Energia, ao lado do Renato, mas ele é o nosso defensor, ele está
na gênese, no processo todo de todas as questões que foram constituídas aí no Ministério. Seja portador do nosso reconhecimento, nosso aplauso a você próprio, à equipe, ao Renato, ao ministro Alexandre Silveira. Agradecemos muito. E nós temos aqui uma coisa fundamental, que é a ANP, né? A nossa Agência Nacional do Petróleo, que aqui está. Daqui a pouco vai falar conosco o Pietro. O Pietro, antes de ir para a agência, todos nós sabemos, teve um papel destacado nesse processo todo lá no Ministério, e naqueles pontos tão bem colocados pelo André, 10 pontos que eu prestei muita atenção. Um ponto que você precisa acrescentar, André, um 11º, é o fortalecimento da ANP e das agências reguladoras. Acho que isso é estratégico para nós. Acho que nós vivemos um momento de ameaça à ANP, quer seja pelo contingenciamento de recursos, quer seja pela falta de disponibilidade de material. O Carlos, que é da própria história da ANP, no papel que lá você teve, sabe muito bem disso. Acho que todo o nosso setor precisa ter a responsabilidade de buscar isso permanentemente. Primeiro, a sua blindagem econômica. A ANP não pode se transformar num departamento de governo, e a ocupação, os critérios que compõem a diretoria da ANP tem uma vertente política tão acentuada como tem tido, e eu lamento isso, não é só da ANP, mas de algumas agências reguladoras, né? Ou seja, preservar a qualificação técnica, como o Pietro espelha, e que nós precisamos de ter. E segundo, fortalecimento institucional. O André, com o jeito franco que nós conhecemos dele, diz o seguinte: eu não seria um bom político porque eu sou muito direto. André, o bom político é direto. Você seria um excelente parlamentar, tá certo? Por favor, não veja eu, o Pedro, os outros, como uma pessoa que tergiverse e não seja direto. E nesse espírito, eu quero, inclusive, pegar um exemplo que foi mencionado aqui pelo Ardengue. A cidade de São Paulo. Acho muito bacana o alerta que você fez, você tem toda a razão. Mas olha a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma das 15 maiores concentrações metropolitanas do mundo. E se nós formos mensurar, o Instituto Mauá sabe muito bem disso, tá certo? Se nós formos mensurar a poluição atmosférica da cidade de São Paulo não está entre as 100 maiores concentrações metropolitanas do ponto de vista de poluição ambiental. Por quê? É uma mágica? É uma característica da natureza? Não. Aqueles que são mais antigos, como eu, aqui de São Paulo, sabemos que teve um momento que nós tínhamos um relógio nas ruas de São Paulo que classificava o ar inadequado, inapropriado, arriscado. Era uma sinalização. O rodízio de São Paulo de veículos, que hoje tem uma justificativa do ponto de vista de trânsito e de volume de veículos, na época era pelo impacto ambiental, pelo grau de emissão de gases. O que aconteceu de lá para cá? Etanol, que nós fomos de 12 para 18, de 18 para 21, de 21 para 24, de 24 para 27, fomos a 30 com o combustível do futuro e vamos a 32, deve ser anunciado aí nos próximos dias a mistura do etanol. E nos devemos ao quê? Ao esforço do setor de petróleo, porque o diesel era S5000, passou para S500, tá certo? E depois nós fomos aumentando gradativamente a mistura do biodiesel e precisamos ir para B17 para que isso possa ser consolidado. Isso tudo criou essa situação. Por isso que nesse projeto que hoje se debate aqui, a Lei do Combustível do Futuro e as perspectivas para o biodiesel é o nosso tema. Primeiro, a Lei do Combustível do Futuro. Acho que nós podemos olhar e ter orgulho de tudo aquilo que foi constituído. Desde a proposta original, feita pelo Jerônimo, muito importante, que dava um sinal de aumento de mistura, como depois todo o complemento que foi feito, houve iniciativa do governo, nós transcendemos e ela passou a contemplar SAF, ela passou a contemplar captura e estocagem de carbono. E, num dos pronunciamentos, eu gostei muito, que o presidente fez lá em Hannover, que foi mencionado, ele destacou o conceito que está presente do berço ao túmulo,
que é uma coisa que o Brasil pode disso se orgulhar e mostrar isso como uma referência do ponto de vista do mundo. Então, os conceitos da lei do combustível do futuro estão corretos num bom caminho. Nós não defendemos subsídios, nós não praticamos nenhum tipo de artificialismo de preços. O instituto de mandato que foi estabelecido fez com que se sustentasse o preço do milho, se sustentasse o preço da soja, e hoje, se nós retirássemos os biocombustíveis, esses dois produtos tão estratégicos para o nosso agro desabariam de preço. E a perspectiva de negociação seria totalmente alterada. Mais do que isso, e eu estou só sublinhando, foi dito, o João Henrique coordenou um debate na CNA 1 ano atrás, que nós precisávamos pegar aquilo lá e proclamar para o mundo. Foi mencionado pelo Jerônimo agora como se combina a segurança energética com a segurança alimentar. Toda a cadeia de proteína que se desenvolve de uma forma sustentável, planificada, a partir da geração dos biocombustíveis. Por isso que eu saúdo o momento, acho que as consequências são muito positivas, as perspectivas otimistas, a crise que se veio, toda aquela matéria que nós festejamos da The Economist, dizendo que o Brasil tem uma matriz que é a mais resiliente às crises internacionais do petróleo, porque exatamente a presença dos biocombustíveis assegura isso. Nós precisamos proclamar isso. Nós precisamos elevar isso a uma condição de colocar a questão como uma questão estratégica de desenvolvimento. Nós não estamos falando só de aumento de mistura, nós estamos falando de uma cadeia que passa pela questão de inovação. Cada vez que eu vou na Unicamp lá com o Gonçalo, cada vez que eu vejo o que está se fazendo em Itajubá, cada vez que eu identifico aquilo que se faz na Exalc, na UFRJ, e eu poderia mencionar dezenas de instituições onde nós estamos avançando, do ponto de vista científico, tecnológico, Mauá, aquilo que são todas as adequações. Então, acho que temos um bom rumo. Eu festejo ainda o passo que nós demos com a constituição da coalizão dos biocombustíveis. Eu estou com a responsabilidade de coordená-la, destaco que teve integral e restrito apoio da Aprobio, da Biov, e quando nós sentamos, além de com todas as entidades, a Ubrabio lá está, do setor de resíduos que dialogam com biogás e biometano, está lá a Brema e a Biogás, do setor do etanol, a UNEM do milho, a Única e a Bioenergia da cana, todos concorrendo ao lado das frentes parlamentares, nós sentamos e conversamos com o IBP, porque a transição que nós acreditamos não é do dia para a noite revogar os fósseis, nós sabemos. O Brasil e o mundo dependem ainda disso, por isso que eu, particularmente, sou francamente a favor da exploração da margem equatorial. Acho que o Brasil precisa disso para repor, mas nós queremos avançar na participação relativa dos biocombustíveis. Então, agora, imediato, E32, B17. Acho que nós devemos sair com uma clara manifestação desse seminário, reforçando a disposição de fazer e colocar a questão dos biocombustíveis como um eixo estratégico de desenvolvimento para o Brasil. O Brasil pode se apresentar ao mundo de uma forma pioneira, diferenciada com relação à transição energética, exatamente ostentando esse título que nós temos de pioneirismo na questão dos biocombustíveis. E o mapa do caminho é a nossa proposta, adotada internacionalmente, é exatamente evoluir nessa participação relativa. Do ponto de vista do Parlamento, digo isso em nome do nosso querido Pedro Lupion, do Alceu Moreira, do Zé Vitor, que é presidente da Frente do Etanol, da senadora Tereza Cristina, que no Senado é uma baluarte permanente em defesa dessas questões, Guilherme Bastos bem sabe disso, tem acompanhado aqui com as iniciativas da GV Agro, nós estamos muito solidários e dispostos a fazer sempre essa defesa aí. O que nós fizemos foi bom, mas como diz o Milton Nascimento, numa das suas músicas, se muito vale o já feito, mais vale o que será. Biocombustíveis, estrutura e pilar para um projeto nacional de desenvolvimento do nosso país. Obrigado, deputado. O deputado levantou alguns temas aí, misturas que
vão estar presentes durante os painéis que vão acontecer hoje ao longo do dia. Vamos ao pronunciamento do João Henrique Rummel, diretor da Frente Parlamentar do Biodiesel. Aí mesmo? Vamos lá. Bem, mais uma vez agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui falando já. É o terceiro ano seguido aqui que a gente está aqui. E eu fico muito contente de ver, eu tenho 5 anos que eu estou no setor. Tem 5 anos que a gente vem fazendo um trabalho de fazer essas entidades conversarem. Eu tenho o prazer de toda terça-feira sentar e conversar, tá certo, com elas, para que a gente possa tentar construir uma unidade e tentar criar uma política pública que eu acho que eu fico muito contente hoje quando eu vejo que aquilo que foi discutido nas nossas reuniões está sendo um discurso feito até mesmo pelo presidente lá fora. Essas reuniões, é muito importante colocar que a gente está olhando o biodiesel de uma forma diferente, o biocombustíveis de uma forma diferente, principalmente o biodiesel. Eu vou tentar ser rápido aqui e ser muito objetivo no que eu vou falar, que é o seguinte. Se a gente for olhar a nossa balança de exportações, nós temos 2 produtos que concorrem para ver quem é que mais exporta, a soja ou o petróleo. Mas a gente não pode olhar a soja como soja, a gente tem que olhar a soja como proteína. E a cadeia de proteína, ela tem 3 componentes. A soja, tá certo? O farelo e o DDG e a proteína animal. Quando a gente olha esses 3 componentes, isso representa quase 26% das nossas exportações. Tá certo? E se olhar o complexo petróleo como todo, com seus agregados, chega a 20%. Então, é o seguinte, é muito importante para a sociedade brasileira a cadeia da proteína. E essa cadeia, quando a gente discute aqui nesse discurso, ele é de fundamental importância, tá certo? Para que a gente observe que é o seguinte: para que a gente possa agregar valor, industrializar a agricultura, o biodiesel é de fundamental importância. Eu tenho que transformar uma coisa que era resíduo, que chamava óleo de soja, que era uma âncora para a industrialização da agricultura brasileira, possa ser o grande fomentador da nossa grande matriz de competitividade. É de conhecimento de todo mundo que o nosso principal produto de competitividade na economia mundial é a proteína. Eu vou falar só uma coisa para vocês. Hoje, se olhar a competitividade da carne bovina, o nosso custo de produção chega a ser quase 50% mais barato do que a média mundial. Tá certo? A questão dos suínos chega a ser 60%. A questão do frango, 40%. Mas para isso ser verdade, a gente ocupar esse mercado mundial, nós temos o que fazer com o óleo de soja. Se eu não tiver o que fazer com óleo de soja, eu não vou ter farelo e eu não vou ter proteína animal. Então, o que a gente está escutando aqui é fundamental a importância da agregação de valor que a gente tem e da onde nós queremos chegar no mercado mundial e qual o espaço que nós queremos, tá certo, ocupar no comércio mundial. Como é que a gente quer contribuir para a sociedade mundial a melhorar a qualidade dos alimentos e melhorar e controlar a inflação? Esse ano nós tivemos uma notícia maravilhosa. O FDA inverteu a matriz e colocou que o principal alimento vai ser proteína. E imaginar que daqui a alguns anos nós vamos produzir mais de 50% da soja, que é o principal fator de produção de proteína animal no mundo, é de fundamental importância. Então, eu quero colocar aqui, quando a gente vê esse debate, essa construção, e a gente vê o setor de combustível em parceria com o setor agrícola, é uma visão que a gente pode ver o futuro do Brasil crescendo e consolidando dentro desse processo. Então, o que eu acho, e colocar assim, quando eu vejo as palavras do André, do Ardengue, e que a gente vai trabalhar conjuntamente, eu brinco muito que eu falo o seguinte: olha só, a Petrobras começou com o seguinte slogan: o petróleo é nosso. Eu acho que está na hora de a gente começar a mudar esse slogan e colocar o seguinte: o combustível é nosso.
porque nós não podemos falar mais só do combustível do petróleo. Nós temos que colocar o biocombustível dentro dessa matriz de fundamental importância e de agregação de valor, de industrialização da agricultura brasileira, tá certo? Onde a gente tem isso muito, muito importante. É muito triste quando a gente olha as pessoas agredindo o biodiesel, falando que o biodiesel é caro, que o biodiesel cria inflação. A gente esquece que a gente está num momento onde o mundo está demandando proteína e quem está tendo a capacidade de produzir e abastecer isso é o Brasil. E com isso, no mercado de commodity, quando tem demanda, o preço sobe. Mas a gente sabe que a nossa capacidade de produzir ela é tão grande e que tem um potencial significativo que a gente, olha, todo ano aumenta. Era 170 o ano passado, 185 esse ano, 190 o ano que vem, 200 daqui a alguns anos. E a gente vai atender essa demanda e vai buscar um equilíbrio entre oferta e procura. E quando essa oferta e procura da soja estiver equilibrado, o preço vai para uma realidade que vai tornar o biodiesel tão competitivo quanto o petróleo. E se a gente não estiver preparado e a gente perder a oportunidade, ela é única. Ou nós nos preparamos para essa competitividade, que nesse momento de formulação de políticas públicas concretas e olhando o futuro, tá certo? A gente depois perdeu o tempo. Olha o álcool, se a gente não tivesse feito lá atrás, buscado esse compromisso, nós não teríamos a oportunidade que estamos hoje. A questão do biodiesel é a mesma coisa. Olha só a oportunidade que nós estamos perdendo de realmente fortalecer as nossas exportações no mercado mundial. Eu acho que hoje eu vou ser usado. Se o Brasil tivesse políticas públicas no momento de guerra, que está faltando petróleo, que vai ter uma perspectiva nos próximos 2 ou 3 anos de dificuldade de abastecimento, não está na hora de a gente falar em B17. Está na hora de a gente construir o futuro do Brasil e realmente falar em B20, tá certo? Que já está na lei dentro desse processo. Eu acho que é oportunidade. A gente não pode se omitir dentro desse processo. É uma oportunidade de realmente industrializar. Olha só, nós temos uma ociosidade na indústria de biodiesel. E aí eu vejo o seguinte, o nosso presidente da República, a presidente da Petrobras, fala que a gente precisa ser autossuficiente e fala em construir refinarias. Olha só, nós temos um parque ocioso de biodiesel, que amanhã... É uma coisa impressionante que fala o seguinte, vamos diminuir as nossas importações para que a gente seja autossuficiente. Bota B20. Temos capacidade de atender o B20? Para ontem, já está, o investimento já foi feito. E nós vamos perder essa oportunidade? É uma vergonha, na minha opinião, ver isso. Faça o discurso, mas bote na prática. Tenha a oportunidade. Vamos aumentar? É mais barato investir em usinas de biodiesel ou fazer uma refinaria? Quanto tempo leva uma refinaria e quanto custa uma indústria de biodiesel? São perguntas que o governo tem que responder. É fácil fazer o discurso, mas é difícil enfrentar a realidade. Tá certo? Então, é essa a mensagem que eu acho da oportunidade que a gente tem nesse momento. E são perguntas que o governo tem que responder. É mais barato investir numa refinaria ou numa usina de biodiesel? Nós temos ociosidade na usina de biodiesel? Temos. Por que não aproveitamos? Discurso de que temos que fazer a avaliação técnica? Se as próprias empresas já estão falando que tem motor preparado para isso? As próprias empresas já falam no B100? Ou está faltando, na minha opinião, realmente discutir o que queremos fazer com a política de biocombustíveis. E realmente queremos saber se o combustível é nosso, com a nossa tecnologia, com a nossa capacidade de fazer. Vamos perder mais uma vez essa oportunidade? Muito obrigado. Obrigado, João Henrique. Vamos às palavras do diretor da ANP, Pietro Mendes. Na sequência, Marlon Arraes, para encerrar esta sessão. Pietro, por favor. Bom dia
a todas e todos. Quero começar aqui agradecendo, em nome do deputado Arnaldo Jardim, o trabalho todo da FPA, da FPBio, na aprovação de 2 projetos de lei. Ressaltar aqui todo o esforço do deputado Alceu Moreira para a aprovação do PL 399, que dota a ANP de novas ferramentas de fiscalização, taxa de fiscalização, medidas como a suspensão cautelar, que é tão importante no combate à fraude dos combustíveis, e o PLP 109, que foi o deputado Alceu, que foi o autor, que dá à ANP o acesso às notas fiscais. Esperamos que, da forma que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que seja aprovado no Senado. E aí também agradecendo ao deputado Pedro Lupion por todo o esforço da FPA na condução da aprovação desses projetos de lei. E aí, para falar disso, eu acho que o agro, né, que todo mundo fala que agro é tech, é pop, agro é energia, agro é antifraude. Muito do trabalho que a agência hoje tem desenvolvido no combate à fraude no setor de combustíveis só tem ido para frente graças ao apoio do agro no Congresso. Então, agradecer as entidades, o André Nassar, agradecer também o IBP, o Ardengue, Carlos Orlando, Samuel, que está lá atrás, que eu estou vendo, que a gente fez essa construção coletiva com o setor de biocombustíveis e a distribuição, e o Rummel, nessa coordenação aí, teve um trabalho espetacular para que a gente conseguisse a aprovação desses 2 projetos de lei. E ainda no tema de fraude, por que fraude é tão importante? Porque muitas das vezes o Congresso aprova leis, aprova teores de mistura, aprova uma política pública como Renova Bio, que tem cumprimento de metas por distribuidoras, e infelizmente a gente tem agentes especializados em descumprir regras, né, Marlon? E que nos abordam, inclusive, falando, olha, o Ministério, na época que eu estava no Ministério, não nos recebe, mas nunca pediram reunião. Na época que eu estava lá no Ministério, o Marlon vai poder falar depois de mim se já pediram, mas são especializados em não cumprir as regras, não adicionar biodiesel ao diesel, não fazer retirada de produto, não comprar créditos de descarbonização CBIOS. Isso tudo vai gerando não só uma repercussão negativa para a política de transição energética, como também gera uma concorrência desleal, afastando bons investidores do setor de distribuição de combustíveis. Passando essa fala tão importante sobre a questão do combate à fraude, o papel que a ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, tem na implementação de todas essas legislações, para que elas se materializem, para que todos cumpram as regras, eu acho que é importante, pegando o gancho da fala do Rummel, do deputado Arnaldo Jardim, falar também, e do Guilherme, da questão da segurança energética e da segurança alimentar. O avanço da produção, tanto de biodiesel, com o aumento da oferta de farelo, do etanol de milho, né, que nós temos aí, eu estou vendo a Fabi, um aumento da oferta de DDG também, que é proteína animal. Esses elementos foram muito importantes no convencimento para que se aumentasse o teor do E27 para o E30, e também do B10 para o B15. E como estaríamos hoje nesse cenário que ninguém podia prever, porque até então o fechamento do Estreito de Hormuz era uma coisa que constava na literatura, mas ninguém nunca imaginou que isso pudesse efetivamente acontecer. Nós estamos falando aí de 20 milhões de barris por dia que estão com dificuldade de transitar pelo Estreito de Hormuz, com reflexos, por exemplo, na União Europeia, já tendo destruição de demanda, vários voos sendo cancelados para economizar a utilização de querosene de aviação. A Ásia, países como, por exemplo, Coreia do Sul, que são fortemente dependentes de petróleo, também encarando destruição de demanda, e o Brasil tem passado muito bem por essa crise, porque fez seu dever de casa, tanto no setor de petróleo, porque fizemos leilões, porque descobrimos novas reservas, porque estamos produzindo. O Brasil é o país que mais encomenda FPSOs, são unidades de produção flutuante e de estocagem de petróleo no mundo. Atingimos 4 milhões de barris de produção. E temos também os biocombustíveis. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala do B10 para o B15, a gente está falando de deixar de importar aí por ano, cada ponto percentual de biodiesel, são 700 milhões de litros de diesel A que nós deixamos de importar. Nós estamos deixando de importar 3,5 bilhões
de litros de diesel A num cenário extremamente adverso, e temos sim que cumprir aí o cronograma e a lei do combustível do futuro para avançar nessa segurança energética nesse mundo tão desafiador que, quando houve a invasão dos Estados Unidos e de Israel do Irã, os ataques, se falava que a guerra terminaria em poucas semanas. Nós já estamos aí, se eu não estiver errado na conta, em 56 dias de guerra e sem previsão de terminar. E quando olhamos para o etanol também, cada ponto percentual do etanol significa uma redução da importação em torno aí de 400 milhões de litros por ano, que também é muito importante para a segurança energética. Então, essa combinação do setor de combustíveis fósseis com biocombustíveis é uma combinação muito acertada. O Brasil ele tem 50% da sua matriz total vinda de renováveis, o Rafael vai falar sobre isso, estudos da empresa de pesquisa energética, e nós temos no setor elétrico mais de 90% que vem de energia renovável. Então, nós podemos sim continuar avançando na margem equatorial, na bacia de Pelotas, ter assinatura de manifestações conjuntas para que a gente coloque novos blocos em oferta, que o Brasil continue essa atividade e, ao mesmo tempo, atacar a demanda, que é um trabalho tão bem feito aí para o deputado Arnaldo no mapa do caminho, aumentar a utilização de biocombustíveis. E aí eu não falei ainda, e falar também do biometano, que é fundamental para reduzir aí a dependência também de diesel. Temos o HVO, que também está previsto, o diesel verde, na lei do combustível do futuro. Temos que ter coragem, como bem colocou aqui o Rúmel, para avançar na implementação dessa lei, porque significa segurança e transição energética. A ANP ela é envolvida em toda essa cadeia, como eu falei no início, na parte de fiscalização, na parte da especificação, porque muitas das vezes esse aumento de teor significa mudanças na especificação dos combustíveis. Estou vendo aqui a Edneia, aí, que participa ativamente dos grupos técnicos coordenados aqui pelo Marlon, pelo Renato, do combustível do futuro, e estamos preparados para dar toda a segurança para a população no que se refere à qualidade dos produtos, fiscalização, programa de monitoramento da qualidade do biodiesel, do diesel, controle da mistura. Isso tudo vai ser abordado ao longo do dia, e a ANP está muito engajada em fazer valer o que as leis tão bem feitas aí pelo Parlamento nesses últimos anos fizeram. Então, desejar a todos aí uma ótima continuidade do evento. Vários colegas meus aqui da ANP terão a oportunidade de falar sobre as ações da agência ao longo do dia, e é muito importante, como o deputado Arnaldo falou, ter agências fortes e que possam cumprir o seu papel, porque as fraudes no setor de combustíveis são bilionárias, né? Os números são assustadores, envolvimento com o setor financeiro, e o estímulo para cometer fraudes, infelizmente, ele é muito grande, dada a nossa carga tributária bastante elevada. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Para completar esta sessão, vamos chamar o Marlon Arraes. O Marlon Arraes, vocês estão olhando, vocês não estão percebendo, mas ele tem 2 chapéus. Ele é secretário substituto de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e diretor do Departamento de Biocombustíveis, os 2 contidos no Ministério de Minas e Energia. Marlon, com a palavra. Obrigado, Thierry. Bom dia a todas e todos. Bom, ser o último a falar, depois de tantas falas emblemáticas. Né? Bom, essas notícias, quem dá é uma outra pessoa, né? Que me pediu para trazer um recado aqui para vocês, na verdade, 2 recados muito importantes e que complementam tudo isso que já foi dito. Eu queria falar, Jerônimo, que, de fato, o Ministério tem um empenho e conta com o início dos testes em maio. Então, esse é o primeiro recado. A gente quer e precisa fazer com que esses testes sejam concluídos o mais rapidamente possível, e nós já estamos fazendo toda a gestão para que a gente tenha esse cronograma já iniciado agora em maio. E aí, pegando o gancho do que o João falou, a respeito da possibilidade de, em nome da segurança energética, termos a construção de refinarias ou outras opções semelhantes, eu tenho certeza, João, que nós vamos concluir os testes antes de qualquer decisão de investimento nesse sentido. Eu acho que a gente vai ser mais eficiente que isso e a gente vai ter condições de passar para a sociedade a segurança necessária para esses avanços. Porque, de fato, do setor de biocombustíveis, eu que já estou lá no Ministério já há algum tempo, encontrei o Aloysio aqui, estou na minha 23ª safra, né? Muito bom encontrá-lo, Aloysio, aqui. A gente percebe
que há uma maturidade crescente neste setor, um setor que já foi provado, e aqui todos vocês que estão atuando nesse setor sabem disso. A gente sempre tem que demonstrar como as coisas funcionam, como, através de testes, de certificação, tudo é posto à prova para que a gente possa avançar, e nós não temos nenhum receio e temos amadurecido muito nesse sentido. Eu acho que isso conversa muito com a fala do presidente em Hannover, a fala muito contundente. O ministro Alexandre Silveira reproduziu nas suas redes sociais essa fala do presidente Lula junto do chanceler, do chanceler alemão, exatamente enfatizando os benefícios dos biocombustíveis, a importância estratégica dos biocombustíveis e como o Brasil responde e tem segurança naquilo que apresenta como solução para a descarbonização, especialmente do setor de transporte pesado. Então, a gente evoluiu muito, evoluímos com o RenovaBio. O Pietro está, desde a época do RenovaBio, também atuando fortemente na defesa dos biocombustíveis, no avanço da demonstração dessa eficiência e dessa qualidade ambiental. Avançamos muito com o combustível do futuro, sob a liderança dele, do ministro Alexandre Silveira. Conseguimos hoje ter, de fato, todos os elementos para que a gente possa transmitir essa segurança para a sociedade, e números contundentes que o presidente coloca. E também complementa aquilo que recentemente a The Economist apresentou num artigo muito importante também, dizendo que o Brasil tinha uma arma secreta para momentos de crise como esse que se apresenta aí na guerra do Irã, que são os biocombustíveis. Então, a gente tem avançado bastante, vamos avançar ainda mais, os testes realmente serão concluídos no menor espaço de tempo possível. Eu creio que muito em breve o cronograma foi aprovado, o plano de teste foi aprovado, e trata-se de um esforço inédito no mundo para a avaliação do comportamento dos produtos. E aqui, Gilberto, a atuação da Anfávia nessa colaboração na formatação desse plano foi fundamental, junto com vários dos senhores que estão aqui, que participam das reuniões. Aqui o Gires, o Vicente, o Renato, o Romil também, da Mauá, tem colaborado com isso. A gente está construindo algo que vai ser referência no mundo, sem dúvida alguma, no avanço da avaliação do comportamento dos produtos, volto a dizer, dos motores, dos combustíveis, na avaliação físico-química. Então, nós vamos ter um material realmente que vai dar a segurança para que a gente possa não só avançar aqui dentro, mas também lá fora. Por que não avançar na América do Sul? Por que não avançar na América Latina? Numa região que tem claramente uma vocação para a produção de bioenergia, de biomassa, de forma competitiva, avançar esses mercados nesses países vai ser fundamental, porque, de fato, a gente tem demonstrado, como o Pietro bem falou, que nós temos levado esta questão, essa crise da guerra do Irã, de forma muito menos impactante para a sociedade do que outros países, isso graças aos biocombustíveis, né? E o outro recado também que eu trago é um cumprimento aqui ao André, ao Jerônimo Gorgen, à Aliança Biodiesel, que, de fato, vai trabalhar para que a gente possa ter, pelo lado da iniciativa privada, com o testemunho do Ministério de Minas e Energia, uma efetividade na questão do combate às fraudes que o Pietro mencionou. Essas fraudes de qualidade muitas vezes acontecem, nós temos um esforço gigantesco pela ANP, feito através do PMQC, do PMQBio, mas que, com o avanço pelo setor privado de algum mecanismo que possa dar suporte a uma resposta imediata na ponta, a gente tem condições de avançar e trazer os efeitos de um programa valiosíssimo como é o PMQBio já imediatamente, o mais rápido possível na ponta, para que a gente possa combater essas fraudes de qualidade que tanto aí maculam e prejudicam a sociedade como um todo, né? Trazendo aí muitas vezes incentivos perversos para essas fraudes e para uma concorrência absolutamente desleal. Então, a mensagem que eu trago do Ministério é de absoluto otimismo, muito empenho, muito trabalho por parte da nossa equipe. O secretário Renato Dutra está pessoalmente empenhado nisso. Infelizmente, ele não pôde vir pessoalmente. Eu, de última hora, fui deslocado aqui. O Thierry mencionou isso, mas, de fato, a gente fazia questão de estar aqui presente para trazer esse recado e dizer que contem com o nosso esforço ali para que a gente possa lograr os avanços o mais rapidamente possível. Muito obrigado. Muito obrigado, Marlon. Bom, aqui encerramos esta primeira sessão do nosso seminário. Agradecemos a todos que participaram e, enquanto os nossos convidados, obrigado a todos, enquanto eles
se retiram do palco, eu vou aproveitar e passar uma informação aqui para todos, um aviso importante sobre o envio de perguntas durante os painéis de hoje. Nas oportunidades para envio de perguntas, elas devem ser enviadas por escrito por meio dos seus celulares. Vocês estão vendo ali o QR Code. Quando os moderadores abrirem o painel para perguntas, é só apontar o seu celular ali com a câmera, pegar esse QR Code, vai abrir um formulário, você preenche, manda a sua pergunta, vai ter uma pessoa aqui recebendo as perguntas e repassando para o moderador de cada painel, tá? Então é bem simples e vai ser administrado aqui por uma pessoa da nossa equipe, tá bom? Enfim, é importante todos saberem, vocês vão ver esse QR Code em todos os painéis, né? Sempre quando chegar perto do final, ele vai ser mostrado para vocês encaminharem perguntas.